O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis ou vos amoldeis a este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós entendemos que muitas das vezes, para vivermos mudanças, vivermos momentos melhores, nós precisamos entender que precisamos avançar. Mas antes de tudo, não podemos avançar sem antes mudarmos. Muitas pessoas querem viver coisas maravilhosas, extraordinárias, mas não querem viver as mudanças que são necessárias. Primeiramente, precisamos entender que precisa uma mudança em sua mente, em nossas mentes. Não tem como nós vivermos algo bom, extraordinário e alcançarmos bons resultados sem antes nós transformar a nossa mente, mudar a nossa mente. A nossa mente é o controle de todas as nossas ações. Antes de uma ação, ela tem um pensamento. E esse pensamento ele vai se originar devido à sua vontade, a um desejo. Então, é necessário termos ideia de que é preciso mudanças. E eu costumo dizer que essas mudanças é exatamente um ponto de ruptura, aonde nós rompemos, aonde nós deixamos de viver e deixamos o velho para vivermos o novo. Isso quer dizer que há um ponto de ruptura, que nós precisamos romper, nós precisamos que a gente rompa este ciclo. Não devemos se conformar, não devemos aceitar, mas devemos transformar, renovando a nossa mente. Tem muitas pessoas que continuam na mesma visão, já se passaram anos, já se passaram até vezes décadas, mas elas continuam com o mesmo pensamento, elas continuam com a mesma visão. E isso podemos dizer que isso é um mindset fixo, aonde muitas das vezes aquela pessoa diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Alguns chamam isso como a síndrome de Gabriela. Mas é interessante porque tem pessoas que é assim e continuam assim a vida inteira dizendo: eu aprendi assim, eu nasci assim. Mas as coisas mudam ao nosso redor, as coisas se atualizam, faz um upgrade. Então, nós precisamos renovar, essa renovação é um upgrade que devemos fazer. Devemos se atualizar, não devemos aceitar o sistema, não devemos aceitar aquilo que tentam se implantar. Essa renovação, ela traz o entendimento e torna-se possível nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas querem viver o melhor de Deus, querem viver coisas extraordinárias de Deus, mas não querem mudar-se, não querem mudar os seus hábitos, não querem mudar a sua forma de pensar, que muitas das vezes são mesquinhas, são fracas em suas bases. Mas nós temos esta experiência de mudar a nossa mente. Eu vivi uma experiência em que eu tinha uma amizade que aquela pessoa ela tinha a mesma mente. E já tinha se passado algum tempo que a gente não se via. E nós começamos novamente a conversar, a compartilhar alguns momentos e eu percebi que aquela pessoa ainda continuava com a mesma mente. E eu claramente interroguei aquela pessoa e disse: rapaz, já faz tempo que a gente não se vê, já faz tempo que a gente não se fala, mas você continua a mesma pessoa, continua com o mesmo pensamento ainda. Porque para as pessoas a mentalidade é algo que ela deve permanecer fixa. Certo que existem conceitos e preceitos que nós devemos valorizar, seja ela uma forma de nós
conduzirmos em questões de ética, de moral, em questão de valores adquiridos pela cultura familiar. Mas eu entendo de que a gente tem que se atualizar, principalmente quando nós falamos para experimentarmos o melhor de Deus, para experimentarmos as coisas de Deus. Então, vamos refletir sobre as mudanças que devemos ter para vivermos a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Primeiro que a vontade de Deus, ela se baseia no querer de Deus e na permissividade de Deus. Uma coisa distingue da outra, porque a vontade de Deus, o querer de Deus, ele é absoluto. Ele não se muda com a nossa vontade. O que Deus determina está determinado. A primeira coisa que a gente deve entender é que quando Deus ele quer algo, aquilo acontecerá, independente se nós não queremos ou não. E do fato é que nós enfrentamos é que quando nós perdemos alguém, nós interrogamos o porquê aquela pessoa era tão boa, aquela pessoa era maravilhosa, aquela pessoa contagiava a gente, mas por quê? Mas por quê? A vontade de Deus, ela é absoluta em nossas vidas. Mas existe também a vontade permissiva de Deus, aonde nós entendemos que Deus ele permite ao ser humano fazer escolhas. Você tem as suas escolhas, você tem ali a automação de algumas escolhas. Mas sabe-se que todas elas você será responsável. E Deus ele nos permite, pelo livre-arbítrio, de nós arbitrarmos nossas escolhas, nós sermos juízes das nossas próprias ações, dos nossos próprios querer, das nossas próprias vontades. Mas saiba de uma coisa, que tudo lhe trará juízo. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável, é perfeita quando nós estamos dentro dela. Não tem como nós experimentarmos se nós não estivermos dentro dela. E como é que eu fico dentro da vontade de Deus? Mudando a nossa forma de pensar, mudando nossos hábitos, das nossas mentes. Deus ele quer que nós aproximamos dele, quer que nós conhecemos ele de uma forma mais aprofundada, não superficial, mas de uma forma completa. E nós temos a visão ainda de que tudo devemos fazer em uma concordância com nós mesmos, com a nossa visão, do que nós entendemos. Eu entendo isso, eu entendo aquilo, e parece que muitas das vezes criamos essas verdades absolutas de que na questão não é. E não vos conformeis com o sistema deste mundo. O mundo, aqui tratando de um sistema que quer moldar nosso entendimento das coisas, que quer distorcer, mas é preciso pensar acima, estar acima, com a renovação da nossa mente, para que assim nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso a gente romper alguns ciclos. É preciso a gente romper algumas amizades. É preciso a gente sair do meio de alguns sistemas. É preciso nós
nos afastarmos de algumas coisas que tentam nos afastar mais de Deus, que tentam nos afastar mais da vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver algo novo da parte de Deus, não conseguem viver algo novo em suas vidas, porque estão acostumadas, aceitaram, porque o mundo, as pessoas, o sistema diz: você nasceu assim, você vai morrer assim. Você é pobre, você vai morrer pobre. Você não tem estudo, sua família não é ninguém, você não nasceu numa família que tem nome, você não nasceu numa família que tenha condições, você vai morrer assim. O sistema diz: você não é ninguém, você não vai conseguir. Mas mude esse pensamento, porque para vencer é preciso você renovar a sua mente. Tudo começa na sua mente. Porque a mente aqui, tratando-se, é do controle de nossas vidas. É da onde direciona a nossa vida. É da onde nos dá um posicionamento para a gente continuar pela direita ou pela esquerda. Então mude e você verá que grandes coisas extraordinárias você viverá. Um grande abraço.